Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. And every killing is a treat. Over the years I've slain by gallants every day, and soon the time has come that every victim tasted just the same. I used to think that every killing is a treat, but I was wrong, for I was young. I'd let them suffer, let them bleed. Bloodstain, hemoglobin, swallowing your energy. Bloodstain, hemoglobin, such a triumph live you in. Finalmente, depois de tanto tempo sem gravar, voltamos ao vivo para vocês. E sim, desta vez vamos falar principalmente sobre Vampiro à Máscara. E como vocês vão perceber, hoje não temos o Sembiano de propósito, para que ele só escute e fique completamente irritado. E comigo aqui do meu lado direito está o nosso grande amigo, Daniel Sinaus. Fala, Daniel. Oi pessoal, eu sou o Ranger Daniel e já matei muito vampiro em Ravenloft. Não vale, não é disso que você está falando. Não? Não. Ah, podcast errado então, desculpa. Também temos nosso grande colega Herbert, direto de Salvador. Draco Bahamut, para mostrar todos os vampiros de Ustalav no mundo de Pathfinder. Ops, não é esse também, né? Já falei, D20 hoje não entra, porra. E por último, a Babi, que muitos conhecem como a rainha do sabá do programa dele. Fala, Babi. Rainha do Sabá. Eu acho que eu sou mais conhecida por esse nome do que propriamente por Babi, por sinal nunca foi um apelido que eu gostei. Ah, mas aqui não se trata de gostar, aqui se trata da gente sacanear todo mundo. Hoje, por falar em sacanear, vamos sacanear o Sembiano. Porque como ele tem título, e o maior ódio dele é falar de vampiro e coisas do gênero, ele fez um contrato com a gente proibindo que a gente falasse disso. Devido à ausência dele, nós vamos tratar hoje desse tema. Vamos falar de Changeling, vamos falar de Mago e, a pedido de alguns, vamos falar do novo mundo das trevas. Então, para começar, conta aí para mim como foi que vocês foram introduzidos ao mundo das trevas. Quem levou vocês pelo bracinho para lá? Que ninguém foi introduzido. Ah, pô, com certeza alguém foi. Bom, Tem 4 bolinhas em Laela e já usa agora. Bom, eu joguei Vampiro, foi antes até de vir aqui para o Brasil, faz muito tempo, lá nos longínquos anos 90. Eu joguei umas poucas vezes por causa da comunidade muito ativa que tinha lá no Sul. E claro, porque tinha meninas nas mesas, né? Mas o que me chamou a atenção de princípio foi aquela coisa da narrativa, já que a gente acabava chegando no RPG por gosto de leitura mesmo. Essa ideia de você poder desenvolver uma história até de uma forma mais ativa do que a gente fazia no D&D era muito legal. Agora, eu dei azar de jogar com um monte de moleque, então acho que eu joguei 2 ou 3 vezes. Era cada aventura no episódio da Buffy, nunca vi nada de horror pessoal. Era a gente morrendo, caindo em cima de cadeira, tomando lápis número 2 no coração, esse tipo de coisa. Desgosto pessoal. Pois é, e aquele iniciante que já aprendia a lançar bola de fogo no nível... Sei lá, como é que chama os níveis de vampiro? Não tem. Quantas bolinhas você tem que ter pra ter nível? Não? Como é que é, então? Vampiro é um jogo pra quem tem bolas, entendeu? Certo. É que ninguém me dava bola, eu joguei só 2 vezes, eu acho. Mas, de verdade, quando você jogou a primeira vez, com o que você jogou? Cara, eu lembro que eu comecei a jogar com humano, que o meu barato era virar vampiro.
Mas aí eu descobri que ia ser que não ia passar de 15 minutos na sessão. Eu era um repórter tentando investigar uma série de assassinatos numa cidade em que a gente morava. E aí era bacana porque o pessoal tentava ambientar a história numa cidade do interior. Só que, cara, o número de vampiros na cidade era uma coisa inacreditável. Assim, eu acho que o que mais matava naquela cidade era anemia. Era tipo. Não, e sério, e assim, aquela vida eterna versão buff, assim, eu sou vampiro, eu sou imortal, 15 minutos depois está enterrado, morto. Mas vem cá, melhor versão Buffy do que versão Crepúsculo. Não sei, não assisti, não critico também. A Buffy, pelo menos, era gostosa. Ah, tá. Sarah Michelle Gellar. Não, eu sou vampiro pra mim, na minha cabeça é mais os filmes da Hammer mesmo. Herbert, como você começou das trevas? Quem te levou? Bom, eu comecei um pouco ao contrário do que as pessoas geralmente começam. Eu comecei já jogando live e eu só fui jogar jogo de mesa de vampiro já no novo Mundo das Trevas. Então eu sou um jogador meio ao contrário. Mas você Eu joguei muito. Como? Você nunca teve curiosidade, tipo, de migrar do live pra mesa antes? Eu tinha curiosidade, só que eu não tinha grupo, porque o live aqui em Salvador foi gigantesco. Então, eu jogava no live e os lives eram frequentes. Eu não conhecia ninguém assim para fazer uma mesa de vampiro fora do live. Então, acabou que o pessoal, quando encontrava comigo, queria jogar D&D mesmo. Eu só fui jogar no novo Mundo das Trevas. Aí eu tive várias campanhas normais. Melhor, quanto tempo durou sua vida de live? Bom, no live meu personagem foi mais ou menos até o fim do live. Ele só foi morrer por acidente no final, mas no jogo de mesa nunca dura muito, porque o primeiro tá até hoje, coitada, numa adega de vinhos que a narradora deixou a gente dentro da adega e parou de mestrar e fica sempre enrolando para continuar esse jogo. Minha pobre vampiresa está lá até hoje nessa maldita adega. E quando você jogava, você gostava de jogar do quê? Bom, meu clã favorito do Velho Mundo das Trevas é Gangrel. Agora no live eu acabei sendo Tremé, porque toda essa cara de nerd, né? Eu não sei porque a Capela Tremé era toda formada parecendo um clube de computação do live de Salvador. Não sei porquê. Os Nosferatus eram mais bonitos que a Capela Tremé. E agora vamos lá, Babi, como você começou no Mundo das Trevas? Eu não lembro exatamente quantos anos eu tinha, mas devia ser uns 13, 14 anos. Eu nasci na década de 90, então eu sou consideravelmente mais nova que vocês, pelo que eu pude perceber. Então eu comecei mais tarde. Aí, mais ou menos nessa época, eu jogava muito RPG em fórum, na internet. Isso estava meio que na moda, e foi a maneira que eu encontrei, porque eu não conhecia ninguém que jogava. E tinha na internet, falei, vamos ficar. E eu acabei achando um que era baseado em Vampira Máscara. Mandei a inscrição, contei para uma colega minha de sala, ela conhecia, também mandou a inscrição na época. E eu fui atrás, pesquisar, descobrir como é que era, acabei encontrando o jogo para computador, que até hoje, na minha opinião, é um dos melhores videogames que eu já joguei. Aí eu fiz, ele tinha aquela opção de fazer um teste para escolher o clã. Eu fiz, caiu o Tremé. Foi o primeiro, então assim, o primeiro clã que caiu foi aquele, foi com ele que eu zerei o jogo. Nunca mais joguei. Até senti vontade, mas ficou por aí. Aí vieram as inscrições lá do site, eu caí de bruxar, minha amiga ficou pé da vida porque ela ficou de humana. Na mesma época, um outro colega nosso de sala trouxe o livro pra gente ver, porque ele tinha, aqui bonito, né, com a capa verde a rosa. Então assim, a capa era bonita, encantava. Era o da terceira edição, né? Francamente, não sei qual edição era. Tava pedindo muito da minha memória. Não, porque provavelmente pela data que você falou é da terceira edição mesmo. Não tenho certeza. Herbert, você começou com a terceira ou com a segunda edição? Olha, quando eu comecei a jogar, era bem no comecinho da segunda edição e ainda tinha muita gente com o livro da primeira, viu?
O Cenaz eu não vou nem perguntar, né? Olha, eu joguei com a primeira edição, né? Sei lá, como é que chama aqui a terceira? Morreu na terceira. Tá, então foi essa. Isso assim, a primeira edição só tinha Camarilla, a segunda edição também era só Camarilla, basicamente, trazia alguma ideia de antagonista, e a terceira trazia todo mundo. Então já era a terceira edição. Já era a terceira edição, com certeza. Interessante, muito bom. É bom saber um pouquinho da história de vida de cada um de vocês. Não... Cara, a gente acha, como a Bárbara bem entregou aí, a gente é tudo velho mesmo, né? A gente é tudo geração Xerox aqui. Eu tava lendo um livro sobre a história do RPG no Brasil, e essa primeira época aqui no Brasil era até chamada de Idade da Pedra. Mas pedra por quê? Porque o pessoal não tinha dado, então eles usavam pedra de bingo para fazer as rolagens. É quase a mesma coisa, né? Pois é, então o pessoal se virava. E aí o pessoal falava que essa época foi muito legal aqui por causa do vampiro, porque você não tinha tanta preocupação por regra. Então você não precisava ler 3 livros básicos para começar uma história. Você não tinha neura de ter que aprender um monte de regra e tabela e detalhes para cá e para lá. Você meio que ia jogando, contando e a história ia para frente. Então o vampiro ele era legal por ser uma coisa muito acessível para qualquer pessoa. Numa época em que o RPG ainda era uma absoluta novidade, né? Uma coisa nicho do nicho, ouvir falar de alguém que faz alguma coisa esquisita, que é uma história em que você é um vampiro. E aí você vai lá e enrola. Uma coisa que em D&D, por exemplo, é bem mais difícil. Se você for um novato numa mesa de D&D, vai sofrer um pouquinho. Herbert, você tá com carinha de quem quer falar. O que você quer falar? Não, eu ia falar que justamente quando eu comecei no live foi inclusive no Brasil by Night. Foi uma época que estava começando a internet aqui no Brasil e todo mundo jogava no Brasil by Night. Cada cidade tinha seu projeto, então era como se fosse mesmo aquele mundo paralelo, que as pessoas em cada cidade tinham seu grupinho e tinham live em várias cidades e a história ia se desenvolvendo e tinha toda a hierarquia. Eu via muito isso justamente porque, como era da Capela Tremé, tinha toda a questão da hierarquia Tremé, e a gente sabia quem é que estava acima da gente no Brasil, e a gente conversava por e-mail, e tinha gente fazendo cena no ponto de ônibus, porque era uma coisa que todo mundo jogava na época. Foi uma época assim, de ouro mesmo do Vampiro. Eu, particularmente, eu comecei com a segunda, mas eu gostei muito mais da terceira, porque foi quando eu descobri o meu clã favorito, que foi o Ravenous. Não dá pra negar, sou apaixonado por esse clã. Gosto desse cigano malandro. Gosto de live também, mas você comentou, Herbert, em partes, não só trouxe muita gente pro vampiro, mas trouxe também muita gente pra odiar vampiro, né? Porque o nosso RPG, o vampiro, ele é muito mais baseado na narrativa, na contação de história. E história você conta em qualquer lugar. O D&D não, ele é mais travado. E aí eu sempre senti que o pessoal de D&D tinha um pouco de preconceito com o pessoal de Vampire. Não sei se chegou aos casos que já chegaram aqui em São Paulo, de ter gente que falava que ou se jogava um ou se jogava o outro. Tinha esse preconceito lá na Bahia? Não, inclusive eu organizei live de D&D aqui. Bom, com capinha, espada? Todo direito. Até hoje, meio que o pessoal organiza a festa medieval, essas coisas por aqui é bem comum. Bom, legal. Conta pra mim, já que a gente tá falando disso, a gente tá falando um pouco de vampiro, de mundo das trevas, dos cenários que a gente tem no mundo das trevas, pensando mago, vampiro, changeling e, claro, lobisomem, além de múmia, demônio e caçador. Favorito de vocês do mundo das trevas antigo? O que vocês diriam? Do antigo eu diria Changeling. Por quê? Porque foi o que eu acompanhei. Do antigo, o único que eu tenho, o único livro que eu tenho é de Changeling. Então, foi a fase que eu mais joguei de mesa. Eu nunca joguei Vampiro, mas eu joguei muito Changeling da edição e tinha amigos meus que eram muito viciados no background de Changeling. Toda a aventura da Toy Box, que foi uma Adventure Path, mais ou menos, muito famosa da época de Changeling.
Então foi uma coisa que marcou muito para mim. E eu era Exu até o fim, que era as fadas africanas. Tem sua lógica, né? Só que você sofria preconceito por gostar de Changeling? Não, porque como eu disse, aqui em Salvador o Changeling sempre foi muito forte. Não era, tinha jogadores de troll que ficavam comparando as fichas com jogadores de vampiro, os trolls batiam muito, velho. O que era de gente, de homem pintado de azul no live de Changeling era muito engraçado. Não, um troll bate muito em qualquer sistema, né, cara? Não adianta. Senalto, do que você conhece, qual é o seu favorito? Cara, eu joguei o vampiro, eu tomei contato com o lobisomem, mas não gostei porque era muita porrada e não gosto de lobisomem. Eu tenho muito preconceito de D&D, né? Pra mim, monstro é coisa que tá ali pra morrer. Você tem que matar. Então, eu me revoltava muito de ser monstro. Então, a minha aproximação com o vampiro foi mais na linha também de jogar Call of Cthulhu. Pra mim, era o personagem tinha que ir descobrindo esse mundo secreto que tinha por trás. Então eu fui jogando vampiro, mas acabei nunca entrando nas tramas de vampiro, lá de coisa da camarilla, intriga, reunião com o príncipe. A minha ideia era começar como humano e ir descobrindo o que tinha por aí, mas acabei não avançando nisso daí. Depois, quando chegou a nova edição, o que mais eu gostei mesmo foi o básico do Livro das Trevas. Tanto é que eu joguei com ele e acabei não jogando com o vampiro, apesar de comprar. Então, porque você tem esse mundo secreto aí por trás para explorar o horror, mas você não tem a obrigação de entrar num gênero. No teu caso, você deveria ter jogado, então, Caçador ou Caçadores Caçados, né? Sim, eu falei que eu queria, o pessoal me expulsou da mesa. Não, é um cenário muito bacana, é um cenário foda e difícil. Muito. Sim, certeza. Eu acompanhava Dragão com as montagens que eles faziam lá, era bem legal. É verdade, teve até uma adaptação do clube de caça do sistema Daemon pro sistema Vampiro, né? Isso. Muito bom. Fabi, seu favorito? Meu favorito é Vampiro, não vou conseguir fugir disso. Eu experimentei os outros, eu adoro Mago. Eu queria muito jogar Changeling, nunca encontrei alguém que narrasse, infelizmente. Nunca achei. Cheguei a experimentar Lobisomem, eu gostei. Eu não senti essa coisa de que é só porrada. Assim, você tem alguma coisa para explorar de história? E eu acabei entrando no RPG por conta da história. Quando você vai pensar na parte tribal do lobisomem, quando você esquece que ele é um ecoterrorista só, não é só isso. Eu comecei jogando live como cabeça de pá sabá, aquele cara que foi abraçado no abraço massa, levantou da tumba, não sabe nada, não sabe nem que ele é vampiro. Então, há um progresso legal nisso, de você descobrir a mudança no jogo, de você ir aprendendo a jogar, conhecendo aquilo. Foi uma maneira que eu encontrei. Aí, assim, eu achei gostoso. Eu achei que a transição é boa, a história que você consegue desenvolver para você é boa. E dentro do Sabá eu achei isso legal, pela ideologia do Sabá, gostei que você não vai conseguir isso na Camarilla, pelo menos eu não me enxergo assim. Uhum. Bom, eu curto muito Vampire, não tem como negar. Changeling, eu acho legal a ideia da perda da inocência, eu acho bacana um RPG trabalhar com uma coisa tão madura quanto isso. Mago é muito bom. Não gostei de Lobisomem. Não sei se foi por experiências ruins, porque também tem isso. Mas agora, de verdade, um que é foda, um que, você joga e você tem vontade de parar com tudo da tua vida porque você fica cagado de medo de ver o que você tá virando, é Demônio à Queda. Demônio é muito tenso, cara. É muito forte. Esse deveria ter censura há 35 anos, entendeu? Muito. Mas, em comparação, acho que o que eu menos gostei tirando o Lobisomem foi Múmia. Eu achei meio fraquinho. Vocês chegaram a jogar? Ou a ler, pelo menos? Eu conheço um pouco a história, tem essa coisa, assim, eu acho que a Múmia assim, na minha opinião, né, era o que encerrava a maior maturidade dentro da narrativa do Mundo das Trevas, porque você tem que interpretar uma criatura que é imortal e, assim, como é que você lida com um ser que viu tudo já?
que nada vai ser novidade para ele, que tudo que ele gosta vai se perder, vai morrer, vai desaparecer. Isso eu achava isso muito, muito bacana. Mas aqui no Brasil, Não deu. na época em que tinha, eu acabei não achando grupo. Então nunca participei, mas acompanhava as publicações. Eu já interagi com uma múmia, assim, não exatamente em live. Professor de história? Eu sei como é. Olha, o jogador era professor, não sei do que, mas ele era. Enfim, foi em downtime, né? Foi por e-mail, mas era dentro de live. Só que assim, não é uma interação que corre bem. Pelo menos eu não achei. Não sei se era do jogador. Mas é uma coisa morta, múmia, muito múmia. Eu não tô falando uma experiência só. Talvez tenha sido o jogador. Muito provavelmente foi. Não sei. Mas é uma coisa que todo mundo vai ter sempre quando a gente fala em jogo, especialmente aqui no Brasil, que a gente está na periferia, né, do que é RPG. Então a nossa noção do que é jogar acaba sendo a nossa mesa, assim, porque ninguém tem muita noção do que está fazendo, ninguém vai ver muitas outras mesas, ninguém está acompanhando muitas outras publicações, até as poucas publicações que tinha na época era a Dragão Brasil, eu acho, Não. mais alguma coisa de blogs por aí perdido na época em que a internet ainda era cinza. Então, assim, a nossa experiência com a nossa mesa às vezes era bem limitada, né? E às vezes a gente dava azar de pegar um grupo sem química ou uma pessoa que realmente não passava emoção nenhuma, não dava graça nenhuma. Então, No meu caso, eu jogava Vampiro, eu joguei com um bando de moleque. Eu tava com 20 e poucos anos, os moleques tinham 15, 16, então não tinha muita coisa pra gente trocar mesmo na mesa. era melhor você ter narrado. Aí todo mundo ia morrer. Não, Sei lá. Eu sou meio que daquele pensamento de que não existe sistema ruim. Existe narrador ruim. Pode ser um raciocínio muito pessoal, mas eu aplico ele, eu sinto que é verdade. eu como narrador eu vou me defender. Não existe narrador ruim, existe player ruim. Sam, você é um bom mestre. Eu sei. Eu me esforço. Mas agora que a gente entrou nesse tema, conta aí. Qual foi a experiência mais marcante, seja jogo de mesa, seja live, ou pelo personagem, ou pela história, ou por um momento épico foda? Pode ser como jogador, pode ser como narrador, hein? Vamos lá, quem começa? Cara, eu mestrei uma aventura de vampiro num clube de RPG do colégio. Aí, na verdade, tudo começava na verdade, era uma adaptação de uma aventura que eu tinha para Call of Cthulhu, que eu tinha escrito para mim. Então, aí o que eu achava bacana era que a primeira história, todo mundo ia ser humano e eles iam passar pela transformação para vampiro. Então, os caras, eu peguei essa aventura que acontece nos anos 20 no Egito, então tudo a ver com Call of Cthulhu. E aí a gente ia misturando um pouco de história, a questão do colonialismo, a questão da mulher, que tinha uma mulher que era piloto e soldada, e dava tiro em todo mundo, chutava todo mundo ali na mesa, então a menina adorou. E no final da história eles precisam deter um demônio que está chegando na Terra, e para isso eles fazem um acordo com um vampiro que estava enterrado embaixo de uma pirâmide. Aí eu peguei as histórias lá da série da Anne Rice. Era Anne Rice, né? Nossa, faz muito tempo. Lá da entrevista com o vampiro e posteriores. Então eles fazem esse acordo com o vampiro, só que no processo eles se sacrificam, né? Porque eles precisam derrubar toda a pirâmide em cima deles mesmos. E aí passava um período de 100 anos, eles saem num mundo completamente diferente, já como vampiros completos. Então eu achei muito bacana essa história, porque o pessoal curtiu muito a ideia da transformação, a ideia de entrar no personagem, a história de gostar do personagem e no final perder ele. Porque no final todo mundo vai ter que aceitar que vai morrer, né? Verdade. Preciso trazer um terror pessoal. Exato, que eu acho que é muito mais, assim, o que a gente via muito no Vampiro, que a pessoa, especialmente os jovens, eles procuravam o jogo porque eles se sentiam poderosos, né? Era um jogo acessível e era um jogo que te dava uma recompensa muito rápida. Eu sou vampiro, sou sedutor, tinha muito modelo na TV também. Os anos 90 era a época dos góticos e dos filmes de vampiro por todo lado. Então era muito fácil você se identificar com isso. E aí o pessoal deixava muito de lado a parte do horror pessoal, que para mim é interessante, né? Mas eu já era um pouquinho mais velho. Era a melhor parte na realidade, né? Pois é, mas para um adolescente, que sentido faz isso? Para que ele quer? Ele não quer sentir horror.
O horror do adolescente é a prova. Jogou um caos teu. Conta uma história tua. Eu não sei. Como eu disse, meu passado de Esconder, né? vampiro é meio estranho. Temos fotos. Só pra você ter ideia, no live de vampiro, a cena mais memorável que eu me lembro foi quando o reator nuclear da Capela Tremé derreteu. Não, era uma capela. Eu disse, todos os Tremés eram meio nerds, então o pessoal era meio um Tremé científico. Assim. Pois é, quem nunca teve um reator nuclear em casa, né? Não, imagine então que era uma Capela Tremé no meio de Salvador e por acaso teve um derretimento de reator nuclear em live. Né? Pois é. Problema ou morreu todo mundo? Não, como toda Capela Tremé, só morreu o líder, né? Todo mundo ficou. Todo mundo. E morreu o líder porque os outros deram jeito de morrer. Uma quebra da máscara, não? Tem um puta de um reator dentro. Básica, assim, né? É uma coisa assim, sabe? Que chamou a atenção da sociedade mortal. Bom, como aqui em Salvador todo absurdo tem precedente, né? O cara faz uma propaganda da cidade dele que é inacreditável. Pô, deu até vontade de ir pra aí. Só. Não, nós já tivemos figuras aqui que pareciam políticos de verdade, que eu não vou citar o nome, que pareciam mesmo o personagem de RPG do Mundo das Trevas. O tamanho do seu controle sobrenatural sobre a população. Pode falar que é o Sarney, não tem problema não. Todo mundo acha que ele é vampiro. Foi quase isso, quase isso. A gente... É da região. A gente até brinca que o filactério dele deve estar escondido em algum lugar. Mas não vamos citar nome. Não, relaxa, ele não escuta esse podcast, não. Não? Não. Mas alguém que trabalha pra ele escuta. Mas Vamos de sua influência. Relaxa, tá tudo certo. Tua vez, Babi. Vamos lá, vamos contar uma história boa que eu tenho. Assim, ela é relativamente recente, deve ter uns 6 meses, mas isso é pra provar que o Sam contou uma mentira agora há pouco. Existe narrador ruim? Existe. A cena era o seguinte, eu tava jogando de Malcaviana, o meu namorado joga de historiador, tava do meu lado, chegou um Ventru pra conversar com a gente, pra dar notícia de que a Senescal de uma outra cidade tinha morrido, que nós conhecíamos. E ele comentou que ela tinha morrido e o historiador falou, sim, eu já tô sabendo. E o jogador do Ventru ficou assim meio confuso, chamou o narrador e falou, não, é que ele falou que ele já sabe, não sei o quê. Aí o narrador falou, não, você não pode estar sabendo ainda. Aí ele olhou pro narrador e falou, narrador querido, me deixa mentir em paz. Droga, ninguém riu. Eu caí na gargalhada, eu não causei o efeito que eu queria. Tô triste. Acho que ninguém tava prestando atenção. Magoa? Mas cadê o símbolo? Cadê o símbolo de mentir? Todo live tem seu símbolo, gente. Não esqueçam, bracinho cruzado, ofuscação, mãozinha aberta para auspício e por aí vai. Olha, nunca ouvi falar de símbolo pra mentir. Conheço símbolo de ofuscação, conheço símbolo de majestade, símbolo de mentir, não. Tem, se chama aspas. Eu tinha que ter feito aspas para o narrador. Aí ele ia perceber, entendeu? Chora, Herbert, o que você quer falar? Agora eu lembrei. Uma que todo mundo me conhece até hoje por causa dessa. Um reator nuclear faz mal? Para com isso, menino. Não. Foi logo no meu primeiro live, que tava tendo uma reunião da primogênita da cidade. E meu personagem queria entrar para falar com o ancião dele, né? Aí tinha um guarda na porta. O guarda, não vou deixar você entrar. Aí eu pensei. O narrador tava lá me olhando, pensar. Eu já sei. Vou usar a dominação. Aí, mas você só tem dominação, só pode dizer uma palavra. Tudo bem. Aí eu pensei, já sei. Adentre-me. Aí o guarda olhou pro narrador. O narrador olhou pra mim. Né? Leva ele pro quartinho. É o novo ritual dos vampiros aí, ó. Eu falei, pois é. A gente ia ver que alguém tinha sido introduzido no mundo das trevas, eu falei. Vocês não acreditam em mim? Cara, eu tenho auspícios, eu leio menos. De Skype. Aí meio que toda vez que eu chegava no live, as pessoas me apontavam pra mim, que é o cara do Adentre-me. Hoje a gente canta os 5 patinhos em on com motivo.
Sempre tem alguma coisa. Mas o Adentrem eu acho que nunca vi nada assim. Não, nunca vi ninguém sair do armário assim tão fácil num live. Não teve. Cara, Não você, é? você Jogando de participar quê? do live Sonhador? já é sair do armário. Não. Não é assim, senão. Sair do armário é participar de um live de Change. O live de vampiro você ainda mantém a pose, entendeu? Epa, nada disso. Tem change macho. Você falou a dele pra ele, Sátiro. Tem fada. Fada cabra macho. Só na Bahia a gente tiver essas coisas. Olha, eu não sei vocês, mas a maior campanha de vampiro, né? A maior crônica de vampiro que eu tive durou basicamente 6 anos, gente. Foi Crias da Gerena, a gente começou do começo da cidade até o final do mundo. Literalmente até o final do mundo, até a famosa Gerena. E aí vem minha pergunta pra vocês. Algum de vocês viveu a Gerena? Ou ficou decepcionado porque a Devi não traduziu o livro da Gerena? Sim, não ou mais ou menos? Eu não cheguei lá, né? Eu acompanhava as histórias, achava interessante essa noção de um mundo de RPG que ia acabar. Eu ainda era inocente, né? Não tava. Você achava que as coisas acabavam, né? Pois é, eu achava que ia acabar. E aí apareceu um cara na sua casa e rasgar seu livro, sei lá, não ia poder jogar mais. Eu achava muito dramático. Depois blé, nem sei o que aconteceu na Gena, o que aconteceu? Depende do final que você escolher, mas tem vários finais. Tinha que escolher final, ainda eu joguei todos, então. Dava save na história e jogava a próxima. Tá. Eu fiz isso de dar save e jogar o outro final com a versão para computador. Isso eu fiz. Que feio, hein? Trapaceando no Bloodlines. Queria saber o resto da história. Tudo bem, tá perdoado. Herbert, você jogou a Guerrena? Eu não tive a oportunidade de ver o lado de vampiro. Eu vi a Gerena do Changeling, que foi o suplemento que saiu, e por incrível que pareça, do lobisomem, porque na época estava meio que se formando um live lobisomem, mas acabou não rolando. E aí, o que você achou? Eu li aquela fabulosa história dos 3 Botsavitas lutando com Ravenous e summonaram Bahamut do céu e ele soprou contra a terra e aquela coisa Final Fantasy. Mas foi foda. Total. A minha história com a Gerena foi meio chata, porque assim, logo que eu descobri a existência da Camarilla Brasil, foi quando eles começaram a fazer houve o fim do mundo e aí eles acabaram depois começando o Novo Mundo das Trevas, pelo que eu me lembro. Foi logo que eu descobri a existência. E eles tinham marcado live, eu fui pra live, não teve. Haviam pessoas lá da Camarilla Brasil, não sei porquê, nunca descobri, mas não fizeram live. Eu fiquei com raiva e aí o mundo pra acabou. lá. Aí o mundo acabou e eu fiquei com raiva. A questão é que assim, eu não fui atrás porque eu fiquei com raiva dessa história. Eu sei que parece absolutamente sem sentido, mas eu fiquei com raiva na época. Eu tinha 15 anos, por favor, levem isso em consideração. Sim, hormônios, essas coisas, a gente entende. Senós e eu temos vários desses até hoje, né, Senão? Nossa, e pior que eles brotam, todo ano tem mais. E piores. Sim. Mas... Só a gente fica velho, eles não. Mas você já percebeu que a maioria do pessoal que joga o Mundo das Trevas é voltado para a área das humanas? É interessante isso, né? Eu estava fazendo uma pesquisa antes da gente começar a conversar. O que tem de tese, de mestrado, doutorado, TCCs da vida, baseado, usando RPG, principalmente do Mundo das Trevas, é brutal aqui no Brasil, cara. Sim, o Brasil é um dos países que mais produz teoria para educação sobre RPG. É uma coisa que chama muito atenção. Mas você não vê tanto baseado em D&D, né, cara? Você vê muito mais baseado em vampiro. Eu acho que é pela facilidade do vampiro de contar a história, né? Pela facilidade que é de atrair. Então, eu não sei, fica assim, a gente falar assim de ouvido é complicado, né? Mas eu acho que o pessoal que procura vampiro, ele é o pessoal que gosta mais de literatura, então ele já tem uma inclinação maior para humanas, enquanto que a galera de D&D, até pelo perfil deles, é mais de exatas, a galera que gosta mais de conta. Normalmente a galera que viajou para o exterior, normalmente trouxe isso com eles. Trouxe a muamba. Até nos Estados Unidos você vê que o pessoal de D&D normalmente ele é mais caracterizado por aquele cara que leva a regra mais a sério. Uhum.
Não é o cara que é uma turma que tem menos flexibilidade, até assim, se não está na regra, está errado. Então o perfil é outro. Então, a galera que vai para educação, que vai para literatura, para letras, normalmente é quem conheceu o Vampiro na década de 90, até por causa da idade. É aquela galera do segundo grau que levou o hobby dele para a faculdade. Só que agora conta pra mim, você concorda que a galera hardcore disso daí, dos nerds de exatas, foram pro GURPS, né? Ah, sim, puta, mas o GURPS é uma aberração que só teve no Brasil, né? Nos Estados Unidos ninguém dava. Era só um dos jogos, acho que nem nos 10 ele entrava. Nos 10 principais ele entrava. O mercado brasileiro ele é muito estranho. O D&D ele chegou aqui e quebrou a perna. Aí o Vampiro explodiu. Chegou numa época muito, muito especial na história do Brasil, eu acho, e foi um fenômeno cultural. E depois passou. É que a gente ficou velho. Então, pois é, o jogo não soube acompanhar os jogadores. Ele acabou tendo a dimensão que tem lá fora. Nos Estados Unidos ele é apenas mais um jogo de RPG. Não tem essa coisa toda. Tanto é que a nova edição do Novo Mundo das Trevas ficou teve uma trajetória bem discreta nos Estados Unidos, né? Antes da gente meter Pra dizer o mínimo. Antes da gente meter o pau no Novo Mundo das Trevas. Fala, Bárbara. Então, é que vocês estavam falando essa coisa do pessoal de humanas que faz as teses a respeito. Um dos meus professores, que inclusive é parte de um grupo de live, ele é parte da administração hoje, ele fez a tese dele, a de mestrado eu sei que foi a respeito do Batman, e a de doutorado eu acho que foi, se não me engano, foi sobre o Mundo das Trevas, acho que foi só sobre o vampiro. Tudo morcego. Tudo morcego. Ele mesmo falava que isso tinha muito a ver mais com a ênfase no trevas do que qualquer coisa. E assim, ele era a parte do meio, ele se formou, se eu não me engano, em semiótica, em professor de teatro. Eu sou da parte de exatas, eu prefiro o Mundo das Trevas. Eu não consigo viver com GURPS. Eu tô tentando aprender agora porque o meu namorado narra. Mas fazer a ficha é sofrível. Fazer a ficha de vampiro é legal. Bolinha, bolinha, bolinha. É lindo. Exatamente. Bolinha! Mas Olha que eu conheço gente que comba, viu? Nas bolinhas. Não, mas era fácil fazer combo, gente. Era muito fácil fazer combo. Tremere e taumaturgia. Dominação, cara. Dominação é o melhor. É aquele Tremere com 5 bolinhas em força, 5 em inteligência com estudante de medicina que é marombado e sabe usar RPG. O lança-mísseis, não o jogo. Eu sempre falei sobre a teoria de um Tremere marombado e ninguém nunca cogitou isso. O meu Tremere do Bloodlines é marombado. Eu também, porque não podia ter nada. O problema dele era o social, não podia ser mais que 2 bolinhas em nenhum atributo social. Então era físico-mental. Era essa a razão? No Bloodlines era. Caraca, eu nunca imaginei isso. Pra mim era um baita de uma contradição na construção do personagem. O Bloodlines era um jogo muito bom, mas tinha os seus defeitinhos ali. Tanto que o que tem de mod dele pra alterar o jogo, eu nunca vi um jogo com tanta alteração que o jogo, e assim, até hoje sai, porque as pessoas gostam e elas ainda querem mudar o jogo. Você não jogou Skyrim, então, né? Não joguei. Também tá assim. Mas é que o Skyrim é mais novo também. O Bloodlines tem, acho que uns 20 anos já, não foi em 2004? Assim, cara, o Bloodlines ele tá no Steam, né? Eu não lembro se o Bloodlines saiu em 2004 ou se em 2004 foi o primeiro, que é o anterior a ele. Não tenho certeza. Mas um deles tem já 20 anos, pelo menos. Eu acho que ele é da faixa de 2000, viu? Eu sei que tem um que saiu... Bom, sim, não lembro. Não, tem um que saiu mais recente, que saiu pra Play, que é o Hunter, né? É isso, né, Herbert? Não, então tem o Redemption, que é o que eu conheço também. Também é Vampire, que é mais antigo que Bloodlines. Verdade. Eu nunca joguei nenhum dos jogos de computador de vampiro. Não fala isso. É que nem não jogar que nem não jogar Neverwinter, que nem não jogar nenhuma dessas coisas. Você tem que continuar a experiência. Eu nunca joguei Dragon Age. Porra, velho, assim você decepciona os caras, hein? Mas já que a gente comentou sobre... Deu uma pincelada no Novo Mundo das Trevas por cima, conta aí pra mim. Levanta a mão quem é a favor e já mete o pau quem não gosta. E por que não gosta?
A mete o pau significa o quê? Adentra no Herbert. Ah, então tá. Epa! Vamos lá, Herbert. Não, falando sério. Gosta ou não gosta do Novo Mundo das Trevas e por quê? O que eu achei o Mundo das Trevas, assim, sinceramente, eu achei que ele é uma evolução muito bacana. Ele amadureceu muito, ficou muito mais interessante do que era antes. Já começa assim essa questão realmente da proposta original do jogo do horror pessoal. Ele não te dá tanta saída para você ir para a pancadaria direto ou ficar se perdendo em intriga e conversas intermináveis sobre que clã é mais bacana. Mas eu acho que ele deu azar. Assim, ele chegou no momento em que o público já tinha perdido muito interesse, tinha perdido o hype. E assim, eu acho que foi muito injusto. Assim, eu li alguns dos livros, acho que a recepção que ele teve foi muito injusta por parte do público, parte da crítica, que tinha a base de fãs do antigo Mundo das Trevas era muito forte. Então acho que a mudança foi tão grande que o pessoal abandonou. Quais Mas você eu acho leu? que ele merecia uma chance. Eu li o Vampiro, li o Mundo das Trevas. Eu cheguei a folhear o Mago, mas o Mago eu sempre achei muito enrolado e não me interessei. Que preconceito com o Mago, só porque tem quase 200 páginas só de Grimório. E tem pouca ilustração, eu não gosto. Se não tem historinha, eu não entendo. Não, mas eu entendo você. Com o Novo Mundo das Trevas, ele recuperou um pouco do horror. Mas, ao meu ver, ele perdeu a parada que tinha em Vampiro, que era aquela necessidade de você saber de onde você veio e que possivelmente tudo ia acabar. O maior prazer de jogar Vampiro era saber que mais cedo ou mais tarde tudo ia acabar. Pois é, isso que dá prazer na vida, né? Saber que a gente vai morrer. Pois é, porque aí pelo menos você tem algum motivo para viver. Esse novo não tem isso. E aí perde um pouco do tesão. Eu discordo. Por quê? Porque sim. Eu gostei muito do Novo Mundo das Trevas. Geralmente, todos os livros eu gostei mais do novo, com exceção do Lobisomem, que eu não gosto dos dois, mas eu gostar um pouco mais do antigo, e Vampiro, que os dois para mim estão bons. Agora, eu deixei para falar agora, mas eu sou narrador, me considero, tanto quanto o Pathfinder, narrador de Hunter. Eu tenho quase todos os livros de Hunter comprados, eu tenho o PDF também comprado, porque eu gosto eu faço coleção mesmo. Porque você é contra a pirataria, né? A gente aqui não apoia a pirataria, isso aí, muito bem. Não, mas eu sou bem contra a pirataria mesmo. Aí eu adoro o novo Hunter, justamente porque, como eu sempre ambientei minhas crônicas no Brasil, eu gosto mais como o novo Mundo das Trevas permite que você adapte mais o cenário para a sua ideia de como deve funcionar. Por exemplo, Senós falou que você pode botar... Quem falou que sentia falta do Apocalipse? Eu sinto falta da Gerena. Santi falou que sente falta da Gerena. Você pode colocar a Gerena no novo, ou você pode ter uma ideia totalmente diferente. Por exemplo, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler o Mirrors, que foi aquele suplemento do Ideias Alternativas para o Mundo das Trevas novo, que bota uma coisa True Blood. Os vampiros, a sociedade sabe dos vampiros e tem uma coexistência. Então, quer dizer, você cria um novo paradigma, você permite ter uma criatividade maior em relação à discussão do que você quer provocar no cenário. Enquanto o antigo eu achava que ficava meio preso naquela história, naquele plotline. Tudo bem, você pode, quem gosta do plotline, mas quem gosta de criar sua própria história, grande história, eu acho que o novo é melhor para isso. É que o novo é mais vago, né? Essa que é a vantagem do novo. Ele não é tão fechado. Só que ao mesmo tempo, quando é vago demais, o cara pode apelar e fazer qualquer bizarrice. Bom, pegando isso que o Sam falou, eu só cheguei eu tive pouca experiência com o Novo Mundo das Trevas, só tive uma que o Sam estava junto, que a gente jogou uma mesa de vampiro. Eu tive a felicidade de fazer a bizarrice de um Ravenous com taumaturgia. Pô, já tinha Tremere naquele Novo Mundo das Trevas, então o Ravenous com taumaturgia era detalhe.
Mas enfim, assim, o que eu achei dos livros? Eu realmente achei vago, eu achei pouco. Por isso talvez eu não tenha gostado tanto. Mas assim, eu como jogo, eu considerei uma coisa diferente. Assim, eu não misturei os dois. Eu vejo a máscara como uma coisa, vi O Hacking. o Hacking, obrigada. O Hacking como outra, diferente. Para mim são jogos diferentes. Tem mais alguma coisa que eu queria falar que eu esqueci? Ah, sim, lembrei. Só que assim, eu sinto que as pessoas têm um pouco dessa antipatia com o Novo Mundo das Trevas, e eu até estou experimentando essa mesma antipatia de uma maneira diferente agora de novo. Por quê? Ano passado lançou uma versão nova da versão de Vampiro para live, que não foi nem escrita pela White Oak, inclusive, foi escrita pelo By Night Studios. E tá aquela coisa, vai adotar o sistema novo? Não vai adotar. Eu li, eu adorei, eu achei o sistema fantástico. Os planos são os mesmos, as disciplinas são basicamente as mesmas, tem pouca diferença. Assim, alguns efeitos mudam muito. Necromancia, por exemplo, do Giovanni tem nada a ver com a antiga. Mas, assim, é um sistema legal pra caramba e é melhor pra você aplicar no jogo. A jogabilidade dele é melhor. Mas eu conheço o mestre que fala, não vou fazer, ponto final. E tem gente que olha e fala, não vou jogar porque eu não quero ter que aprender as regras tudo de novo. Eu sinto que isso gera antipatia do Novo Mundo das Trevas, pelo menos é a minha impressão. É o preconceito mais do que qualquer coisa. É o não querer aprender, né? Exatamente. É que, assim, de verdade, eu tenho basicamente todos os livros novos, né? Eu vejo um salto ótimo de Changeling, do que ele era para o que ele virou. Eu acho assim, Changeling cresceu surpreendentemente. Concordo com o nosso amigo Herbert, o Hunter cresceu muito. Só que o Vampiro deixou um pouco a desejar. Ele se travou muito. Ele tentou criar muita picuinha com aquela coisa de coalizão e coisa desnecessária. Agora, em contrapartida, eu não sei como é que está o mundo dos lives. Eu lembro como era o live do Camarilla by Night daquela época. A antiga, o livrinho verde do live versus o livrinho vermelho do live. Mudou muito. Tem muita diferença. Sim, até pouco tempo atrás a gente estava usando o livrinho verde. Aí ano passado foi quando teve. Assim, foi o ano passado inteiro. No começo do ano se eu não me engano, já sabia que iam lançar. Inclusive, foi oferecido pela internet para pagar quem quisesse ajudar, mas já tinha parado no começo do ano. Então, assim, lançou ano passado e tá agora essa briga. Então, assim, muita gente que falou que não ia mudar, mudou, e muita gente arredou o pé e falou, não vou mudar e ponto final. Mas a maioria acabou trocando já. Já tá no sistema novo. Porque ele é um sistema bom para jogar. Isso ele é mais dinâmico. Eu gostei, assim. Você não tem reteste. Pra não dizer que você não tem nenhum, você pode retestar por willpower, ponto final. É o único tipo de reteste que você tem. Então, o jogo não enrola. Ele flui. Exatamente, ele acontece. Entendi. Eu achei isso ótimo. Para um jogo que não tem foco, que não é para você ficar batendo teste, que é para você ter horror pessoal, eu achei isso muito bom. Agora vamos lá, uma pergunta polêmica, hein? Se eu fosse uma pequena criancinha de 15 anos de idade, querendo começar a jogar, o que vocês recomendam? O antigo ou o novo Mundo das Trevas e por quê? Minha opinião, eu já falei. Cabeça de passa-bar, antigo Mundo das Trevas. É isso, aprenda a jogar assim. Você é um cara, você acha que você ainda é humano, você não sabe que você virou vampiro. Você só está se sentindo com muita sede, você não sabe nem do que direito. Gatorade. Eu gosto do sistema novo, que você meio que é forçado a começar com humano. Então você começa no Mundo das Trevas básico, e aí você pode, sei lá, dependendo da como a crônica evoluir, um personagem pode virar um vampiro, outro lobisomem, outro vira um prometinha, ou todo mundo vira vampiro. Você meio que começa e não sabe bem para onde vai, mas é o narrador que vai definir o que vai acontecer. Então, eu recomendaria começar como humano no Mundo das Trevas mesmo. Dá pra fazer uma boa história começando direto como vampiro, ou precisa desse passo a passo? Seja humano, depois vire vampiro? Não. Tem uma aventura ótima dos vampiros, a aventura... eu não sei o nome original, em português é Filho de Maria, que é a crônica que vem no básico, e você pode baixar o resto online.
é uma crônica muito boa e eu gostei mais do que qualquer coisa que eu tenha jogado no velho mundo das trevas, mas como eu disse, joguei muito pouco Vampiro no velho mundo. Joguei mais. Como você começaria e por quê? Se você tivesse 15 anos de idade. Então, se eu tivesse 15 anos de idade, eu iria para Ravenloft, que é um lugar muito bacana. Não, mas assim... Principalmente no inverno, né? O que eu acho? O novo mundo das trevas, ele é maduro demais para um adolescente começar a jogar hoje, na minha opinião. Assim, pode ser um preconceito total. Mas eu acho que ele faz questão de explorar um monte de coisas que tem mais a ver com adulto. Você demora mais para entrar na parte da recompensa. Assim, o que é a recompensa para um moleque de 15 anos? É ele sentir reconhecido, sentir que as ações dele fazem sentido. Pelo que eu li nos livros, assim, você tem que passar por várias sessões até alguma coisa começar a acontecer. As coisas são devagar, são mais reflexivas, são mais... exigem mais elaboração dos jogadores. Então, como eu falo, pode ser um preconceito total, mas eu tenho a impressão de que o novo mundo das trevas ele se afasta desse público que se alimentou do vampiro nos anos 90. Você acha que a falta de tradução também está impactando nisso? Cara, eu não sei se é falta de tradução, acho que o mercado mudou. Assim, acho que hoje em dia tem tanta opção, tem um público já que é tão maduro que ele já não tem mais o impacto que tinha antes. Então você tinha um sistema que tinha milhões de fãs, uma base muito fiel, e aí a mudança foi tão grande que o pessoal desmontou. E assim, a transição no mundo das trevas coincidiu com um momento bem ruim para o RPG. Então, aquela época, no fim na chegada da Gerena, foi nos anos 2000 e pouco, né? 2003, se eu não me engano. Pois foi uma crise geral. Fechou revista, fechou editora, o RPG parou de vender. Então, foi muita coisa junta. Foi mais ou menos a mesma época da crise econômica. Então, a gente passou a ter um problema generalizado que vem até hoje, que começou uma grande falta de renovação de jogador. Os jogadores começaram a ficar mais velhos, o jogador novo parou de aparecer tanto, o jogo de computador começou a tomar o lugar que o RPG tinha antes. Ninguém quer ler. Assim, tem muita coisa assim. Eu acho que sempre você acha um público, mas cada vez mais foi para o nicho. Não vai ser nunca mais aquele fenômeno de você ver dezenas, centenas de pessoas jogando numa praça e as pessoas ao redor correndo em pânico porque não entendem nada. Muito bem, você entrou num tema que eu queria falar. E aí? Vocês acham que isso daí também gerou um pouco de fama negativa para RPG? O pessoal vestido de preto andando na rua, apontando pro outro e fazendo gestos estranhos. Foram os anos 90, pô. Quem não fazia isso? Eu acho que assim como eu falo, o RPG foi um fenômeno cultural muito forte numa sociedade que não estava preparada para isso, né? Você acha? Assim, as nossas sociedades aqui eram muito provincianas mesmo, esse tipo de coisa esquisita chamava a atenção sempre negativamente. E assim, sempre que a gente fala de efeito na opinião pública é mídia, né? A mídia sempre vai simplificar para vender uma mensagem, né? Pois é. E aí você ia para o lado mais simples sempre. Sempre que você vê um idiota esquisito, você tenta uma narrativa mais simples possível. O idiota esquisito joga RPG, tá explicado por que ele é idiota e esquisito. Não, porque eu lembro que teve aquela parada lá dos assassinatos e tudo mais, e se você falasse que você jogava RPG, era capaz de você ser pendurado pelas bolas no meio da praça pública, né? Mas isso acontece até hoje, já aconteceu comigo, tem menos de um ano, na minha casa, com a minha tia. É parte da cultura nacional. Não, mas acho que nos 90 foi um pouco mais tenso, não foi? Eu não vivi esse boom, mas eu já ouvi histórias, mas eu não vivi isso. Mas assim, pelas histórias que contam, devia ser tenso mesmo. Tanto que é daí que todo RPGista aprendeu a andar de coturno, né, cara? Se você acha que a sociedade se escandaliza com jogadores de vampiro andando de noite, você precisa ver o que era... Estou mandando até uma foto. O que era a sociedade soteropolitana... Não publica não. O que era a sociedade soteropolitana com jogadores de Changeling saindo na rua depois
depois do live. Tô matando umas fotos aqui. Não, mas aí é que tá. É que a gente também não tinha muita noção, né, cara? Por que a gente precisava andar assim na rua, né? E fazia parte do nosso jeito de ser, pô. Não, era divertido. Era muito divertido. Se eu sou um pequeno incauto de 15 anos de idade e tô querendo começar, eu começo pela mesa ou eu começo pelo live? Bom, eu comecei pelo live, não pela mesa, pelo jeito o Ebert também. Talvez a minha resposta seja tendenciosa. Não, a ideia é essa mesmo. A ideia é fazer polêmica. Fazer polêmica? Então, assim, eu acabei me divertindo mais no live por conta da coisa mais social, assim, de você conhecer gente nova. Quando você é um adolescente de 15 anos, você não tem muitos amigos, isso deve ter um lado legal. Agora que eu já conheço todo mundo, trazer os amigos em casa pra mesa é gostoso, Já rola um jantar, intimista, rola um é vinho. intimista. Não, vinho não. Normalmente é cachorro quente, ainda é porcaria. Coca-Cola, esse costume a gente ainda não perdeu. É que você não entrou na versão gourmet do RPG. Você ainda não tem 40 anos. Não é essa não. Pois é. É a mesma droga, só mais caro. Final, mesa ou live? Cara, mesa, live pra mim é muito esquisito. Sempre foi, sempre será. As fotos que ele tá mostrando aqui ajudam. Cara, eu joguei live só de Call of Cthulhu, foi muito bacana, mas assim, você tem que ter uma química muito legal com as outras pessoas, você tem que estar com um narrador muito bacana, assim, tem que juntar muita coisa, então não sei. Mas Não o sei se principal iria é para um você live conseguir aberto. imergir, né, cara? Você tem que entrar mesmo no personagem. Tanto pra mesa quanto pra live. Se você não sabe entrar no personagem, não adianta nem vir brincar. Mas então, é que o live ele dá uma complexidade muito maior. A vivência dele é muito bacana, muito intensa, mas sei lá, tudo que pode dar errado numa mesa vai dar errado de um jeito 1000 vezes pior. Uhum. Isso é verdade. Herbert, live ou mesa? Para de mandar essas fotos que eu tô ficando com medo, Herbert. Live. Meu Deus. Live porque eu acho que para quem não joga RPG, eu não sei, porque o live aqui é uma coisa muito frequente. Sente uma facilidade maior de entender a situação até chegar ao ponto de se interessar pela história, pelo background do cenário, e aí começar a querer fazer personagem. Porque você... Por exemplo, aqui já rolaram lives e os pais entrarem nos lives de alguns jogadores, entraram no live como pessoas da sécula se interessar em participar daquela experiência. E nenhum evoluiu para a mesa de jogador, mas se interessaram a ponto de conhecer os clãs, os kits de Changeling e tudo mais. Então, eu acho que o live é uma experiência diferenciada que permite realmente você ter aquela abstração que você às vezes não consegue ter na mesa de jogo, de só pensar na ficha do que seu personagem pode fazer, resolver as coisas só com recursos ou qualquer coisa parecida, só personalidade, seu poder, essas coisas assim. Você prefere então porque o live é um pouquinho mais sandbox, então? Deixa eu pensar fora da caixinha. Porque você está num ambiente de festa lá, você não vai chegar e convocar uma chuva de fogo porque você não gosta de fulaninho. Você tem que resolver as coisas no social. Retardado sempre tem em qualquer lugar, né? Você sabe. Mas retardados em chamas não tem preço. Aqui teve um live que explodiu, né? Era uma cobertura, uma festa Ventru. E aí o narrador simplesmente avisou que explodiu a cobertura, que alguém botou uma bomba. Aí teve uma história massa de que o jogador Bruhá caiu pela janela e começou a usar a celeridade para bater os braços para ver se conseguia. Cara, vocês aí na Bahia são muito criativos, velho. Sério, de verdade. E agora, a última pergunta, a pergunta derradeira, a pergunta que vai gerar pancadaria aqui, que o povo vai sair frenético batendo no outro. E aí, D20 ou D10, hein? Vampire ou Dungeons and Dragons?
Vampire. Vampiro bom é vampiro morto. Herbert? Tá um a um. Pathfinder. Não. Só tem duas opções. Não vem com essa de Pathfinder. Olha, eu sou de exatas, mas eu sou meio dividido. Mundo atual, World of Darkness, porque eu não jogo Vampire. Então, Vampire, mas fantasia, Pathfinder, D&D. Então acho que a gente ganhou, né? Tudo isso também para falar que a gente tá onde, né, Senós? Onde que a gente tá todo terceiro Tá na domingo do mês? Ludus Luderia, perto da Avenida Paulista, aqui em São Paulo. Mensalmente tem encontro da RPG Arautos, aberto e gratuito. É só se inscrever, chegar e jogar. O link, como sempre, vai estar lá embaixo. Gente, Então, mas tem certa tolerância porque Paladino passou por uma cirurgia e não pode engolir coisas duras. pois é. Sapo ainda não. Sapo é duro? Que sapos são esses? É um meio marrom, meio estranho. Eu quero primeiro fazer o desafio ao especialista de vampiro. Muito bom. Herbert, manda. Então bora lá. O que aconteceu é o seguinte, pessoal. O nosso amigo Paladino Sam, quando a gente estava montando a pauta do podcast, disse assim, não, de vampiro eu garanto, eu sou especialista, sei tudo. Aí vamos verificar. Cheguei na comunidade aqui do pessoal do live e me disse assim, me manda uma pergunta polêmica e obscura que para um especialista responder. Polêmica. E aí me mandaram perguntar para o Paladino qual é o verdadeiro gênero de Sasha Vaikos. Sasha? Toma. Sasha é homem. Acertou. Apesar de que é um tizimice, né? Então não dá pra chamar aquilo de homem, né? Não, rapidinho. Pra quem não conhece, Sasha é um dos maiores antagonistas do mundo do Vampiro da... E mandaram perguntar também o que foi que o Malcave disse para o Nosferatu. Não falou nada porque não tava vendo o Nosferatu, coitado. A resposta ninguém sabe, porque o que dizem é que o Malcave enlouqueceu depois disso. Nossa. Mas agora a tua propaganda, Herbert. Onde te achamos? Beleza. Eu tô na comunidade do Pathfinder RPG Brasil, lá no Facebook, e agora vai ter um evento, agora 9 de maio, não sei se a publicação desse podcast já passou. Já entendi em direta, tá bom? Mas vai ter na biblioteca pública aqui de Salvador, no bairro do Barris, vai ter encontro da Matilha, encontro de RPG, vou estar lá com a mesa de Pathfinder, vai ser um encontro grande. Então o pessoal de Salvador aí se interessa e tô por aí. Mas é na faixa ou paga alguma coisa? Normalmente é 0,800, mas geralmente é 1 quilo de alimento para doação, participa de sorteio, essas coisas. Bacana. E você tá no Twitter, né? @DracoBarramute. Ninguém me arroba. Só te adentro. Só me adentro. Isso aí. Muito bem. Bárbara, alguma propaganda? Bom, não tem exatamente uma propaganda, mas vou contar uma coisa. Eu estou ajudando a preparar um livro com um sistema novo. Não é meu, eu vou só ajudar na formatação. Enquanto a gente estava conversando, eu até dei uma procurada no negócio para ilustração, em alguém que fizesse. Achei uns 3 aqui para conversar depois. Vai ter uma parte de vampiro, que vai ser baseado na Anne Rice, mas assim, o core system, o sistema já está pronto, e agora está fazendo as subdivisões. Mas quando estiver mais forte o projeto, eu venho e conto melhor, porque nem eu sei muita coisa. Eu ainda estou só formatando o texto. Fica tranquilo, estamos de portas abertas aqui. Aqui não é só podcast, mas é Jabacast também, é ou não é? A gente faz propaganda de todo mundo. Bom, galera, não se esqueça que estamos no rpgarautos.com.br. Como a gente já falou, todo terceiro domingo do mês temos evento, exceto quando cai num feriado, certo? Estamos no @rpgarautos e no Google Plus como rpgarautos. Mesmo nome aí no Facebook.
Mais alguma coisa, Sanoski, que a gente deveria falar que a gente esqueceu? Então, eu acho que a gente deveria reservar um espaço também para uma homenagem para o vampiro, né? O vampiro ele tem um papel importantíssimo na formação do público RPGista nacional, Do nosso apesar caráter. exato, na nossa falta de caráter, né? Apesar de eu ser dedeísta e cthulhista, tem muito, assim, ter tido muito preconceito contra vampiro, eu tenho que reconhecer que ele foi responsável por trazer milhares de pessoas para o hobby. Pessoas que depois foram experimentar outras coisas também, gostaram, não gostaram, abandonaram, mas ele é um capítulo assim que a gente não pode deixar de lado de nenhuma forma quando pensa no RPG nacional mesmo. Aí eu, assim, um vampiro que eu acho, um sistema que eu sempre achei muito subestimado, acho que poderia ter sido muito mais, mas acho que era uma questão de maturidade do público mesmo, então é isso. É uma pena, assim, que ele tenha sido atropelado pelo tempo, mas eu acho que ainda dá para tirar muita coisa dele, assim, um livro que vale a pena visitar para quem tiver oportunidade. É isso aí. Qualquer coisa, tem um monte de blog, um monte de site. Os livros são famosos livros preços de vir, né? Mas valem a pena. É um investimento. Bom, gente, obrigado pelo bate-papo. Foi um prazer ter vocês aqui. Por favor, espero que você melhore e possa voltar a engolir coisas duras o mais rápido possível. Ah, eu sei que você tá com saudades de mim. Como é que você tá aí, Paladino? Tá recuperando bem da cirurgia? Tô tranquilo, tô de boa. Tá conseguindo dar aula sem problema? Ah, isso eu sempre consegui. Eu consigo dar aula até de olho fechado. Ah, parabéns. Tá, é com você mesmo. Né? Tá, pô. E quando voltar a engolir coisa dura, então, nossa. Aí ninguém me segura, cara. Aí... Como diria a Sasha Grey. Ou a Sasha Vicos, né? Não. Já fica aqui o nosso convite pro nosso amigo Herbert falar das novidades de Pathfinder em breve. Né? Tem novidade. Eu tô sabendo, eu acompanho as postagens no Facebook, rapaz. Aí vai continuar saindo a série do Score? Vai. Vai começar a terceira fase de estar em quadrinhos agora e vai sair o core do psíquico aí. Mas beleza, gente. Muito obrigado. Foi obrigado um prazer. a vocês. Prazer, Bárbara. Tudo de bom para vocês. Espero que apareça em outro episódio. É bom ter uma menina para variar. Quando vocês me convidarem, eu apareço. Pode deixar. Muito bem. Como assim? Uma menina, outra menina. Desculpa, Herbert, desculpa. É que você não percebe quando eu falo com você, eu uso @. Obrigado. Um abraço. Abraço, pessoal. Boa Tudo noite. de bom para vocês.